Uma suspeita envolvendo o Supremo Tribunal Federal ganhou repercussão após a informação de que ministros da corte podem ter sido gravados sem consentimento pelo próprio ministro Dias Toffoli. A revelação gerou desconforto interno e levantou questionamentos sobre confiança, legalidade e limites institucionais no tribunal. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, são só suspeitas por enquanto, a gente não tem confirmação de nada, mas PQP, se isso se confirmar, até eu vou começar a pedir impeachment Sofia, de se isso ministro se do Supremo. confirmar, vai ser um rebuliço, sabe? Eu estava lendo agora, que saiu nesse instante, há poucos minutos, a opinião do Sakamoto. Ele fala que Toffoli jogou na fogueira quem o salvou, né? Faz essa pergunta. E diz que essa questão, né, de possível gravação, o Toffoli abriu um alçapão no fundo do poço. Porque o fundo do poço já era muito ruim, mas ele abriu o alçapão porque ainda é mais fundo se ele realmente gravou os colegas do STF. Para quem não está acompanhando muito o que está acontecendo, eu vou te pedir, Sofia, para trazer a primeira matéria do UOL, que fala um pouco sobre as questões do Dias Toffoli com o caso Master. E logo em seguida a gente vai trazer a matéria que fala sobre esse fundo do poço, que seriam essas supostas gravações que foram feitas pelos Toffoli e que agora estão chegando à tona. Por favor, Sofia. Acabou de chegar a informação que Dias Toffoli está fora do caso do Banco Master. Acabou de chegar a informação, Dias Toffoli não vai mais conduzir a investigação. Vamos aqui que eu... Tá chegando aqui para mim, olha só, nota oficial do Supremo Tribunal Federal. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244-AS, declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspeição em virtude do disposto do artigo 107 do Código de Processo Penal e no artigo 280 do Regimento Interno do STF. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AS e para a remessa dos autos ao novo relator. E aí assinam todos os 10 ministros do Supremo que compareceram, além de Dias Toffoli. Doutor Marlon, a gente sabe que isso tudo quer dizer que Dias Toffoli não está mais à frente. Ai. Era isso, né? Dai, você tá mutada. Opa, perdão, eu tô falando, é isso, né? E que era uma coisa que a gente já esperava que acontecesse, né? Pelo que a gente vinha acompanhando, o envolvimento de Toffoli já dava uma indicação de que ele, de fato, não poderia estar envolvido neste caso. E não é a mesma coisa do Moraes, gente. Não é o caso. O Moraes, para quem não lembra, a esposa do Moraes não tem um escritório que foi contratado pelo Banco Master ou pelo Vocaro para
fazer um processo ali de consultoria e assistência jurídica para o banco, no processo de que o banco ainda estava ativo. E ela chegou a fazer, não, o escritório dela chegou a fazer durante um certo tempo. No entanto, foi atrelado aí que o Moraes também não deveria estar no caso do Banco Master. Mas o caso de Toffoli é justamente o que a gente acabou de ouvir, é um caso muito mais grave. E agora, Sofia, a notícia quente de hoje é justamente essa que a gente vai mostrar agora, de que o Toffoli foi acusado de ter gravado, ter feito uma gravação sem o consentimento dos colegas, de forma ilegal, justamente, de um momento ali da conversa sobre o Banco Master, de uma audiência ali sobre o Banco Master. E aí aconteceu um vazamento, e essa suspeita dessa gravação recaiu sobre o Toffoli. Logicamente, o ministro nega o vazamento, vou te pedir para trazer a matéria, Sofia, mas o clima está terrível. Os ministros do Supremo Tribunal Federal desconfiam que foram gravados pelo colega Dias Toffoli durante uma reunião secreta que aconteceu na noite desta quinta-feira. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Metrópolis. Essa reunião aconteceu entre os 10 ministros do Supremo e tratou da forma como o Toffoli estava conduzindo o caso do Banco Master, do qual ele era relator. No fim, uma nota assinada por todos avisava que ele estava deixando a relatoria. A desconfiança dos ministros surgiu depois que reportagens publicadas na imprensa trouxeram relatos precisos do que foi dito na reunião. O encontro durou quase 3 horas e foi bem tenso, pois os 10 ministros debateram qual seria a melhor saída para Toffoli depois que a Polícia Federal apresentou um relatório com conteúdo extraído do celular de Daniel Vorcaro, o dono do Master. Nele havia menções a Toffoli. Apesar da tensão, ele acabou aceitando deixar a relatoria do caso com a retirada da arguição de suspeição contra ele. Agora, o relator do caso é o ministro André Mendonça. Para mais informações, acesse o metrópolis.com. Mais uma vez, o Toffoli negou o que ele teria gravado. No entanto, pelas conversas, gente, não faz sentido, né, que outras pessoas tivessem feito isso, mas a gente, de fato, vai ter que esperar as investigações. Sim, será aberta a investigação. Houve uma reportagem do Poder 360 que apontou que 7 ministros se mostravam favoráveis à manutenção de Toffoli, à frente do caso Master, como relator do caso Master, contra apenas Carmen Lúcia e o Fachin. E o jornal ainda apontou que o ministro Flávio Dino foi quem convenceu o Toffoli a se afastar do caso. Flávio Dino foi aquela figura ali decisiva naquele momento. E o 360 publicou trechos que, mais uma vez como foi dito agora pelo UOL, eram muito precisos, o que gerou a ideia de que essa conversa foi gravada e entregue. E quem gravaria e quem entregaria esta conversa? E aí a nota, né, que foi divulgada pelo STF fala sobre a apuração do que houve ali. Lembrando que eu vi uma pergunta aqui, Sofia, no chat, que eu achei fantástica. Qual a diferença de lobby e corrupção? Eu não sei, eu gostaria que alguém me informasse essa diferença. Porque é uma linha muito tênue sobre lobby ou corrupção. Então, por este motivo, o Toffoli ele foi acusado ali, né, de ter uma relação muito próxima com o Vorcaro, de ter ali recebido favorecimento, né, aí chama-se de lobby, de informações. E aqui, essa pergunta aqui, pronto, o Yellow perguntou. Só que, logicamente, é uma suspeita, não há ainda um indiciamento, ele não tem uma condenação, é tudo muito nesta linha. Só que, no mínimo, o que deveria acontecer é justamente isso, o afastamento dele como relator do caso. Ele pode votar, mas por uma integridade ele deveria se afastar sobre o caso. E foi isso que o Dino apontou que deveria acontecer, a Carmen Lúcia também. Eu gosto, Sofia, que o Moraes ele foi aquela pessoa, de acordo com as informações, que não apontou que o Toffoli deveria se afastar imediatamente. Por que será? Será que é porque, no caso dele, ele também apontou que ele não tinha relação com o Banco Master, sendo que a mulher dele tinha um escritório que trabalhou para o Master? Vale só lembrar aí para todo mundo que ama muito Moraes sobre essa linha aí da ética e respeito. Mas, enfim, Sofia, essa é a informação extremamente importante que a gente tem, que a gente traz sobre o caso do Banco Master, que envolve figuras ilustres, não só da política, como do judiciário, porque o Vorcaro, a gente já comentou sobre isso, ele se cercou de pessoas que poderiam
ajudá-lo e empurrar o seu plano com a barriga até onde não poderia dar mais, sabe? Foi justamente o que aconteceu. O Vorcaro, ele se cercou de pessoas da alta cúpula e pessoas que poderiam, a gente viu até o Ricardo Lewandowski, um ex-ministro, o ex-ministro do STF, ex-ministro, né, secretário de Segurança Pública e ministro do Judiciário, que também teria ali um escritório que era da sua família, né, que ele também assinava, mas quando ele entrou no ministério ele se afastou, mas também assinado por familiares que também trabalharam para o Vorcaro Banco Master. Ou seja, ele fez um plano maravilhoso, Sofia. E não é sobre direita ou esquerda, porque na teoria qualquer pessoa ali podia estar envolvida com o Vorcaro e, logicamente, isso vai continuar acontecendo, a gente vai continuar acompanhando, porque foi um plano muito bem orquestrado que o Master fez. É isso, Sofia. Pois é, daí o Vorcaro, o plano dele era basicamente o mesmo plano do Epstein, né? Era envolver todo mundo de todos os poderes possíveis, de todos os matizes ideológicos possíveis no seu esquema para garantir que com isso ele não cairia, porque se ele cair, ele arrasta todo mundo junto. Não funcionou com o Epstein. E, desculpa, mas acho que não vai funcionar com o Vorcaro também. Agora falando da questão do Toffoli especificamente, eu já falei bastante sobre essa questão quando a gente conversou com o Pedro aqui sobre afastamento do Toffoli. Eu queria focar mais no ponto desse corte aqui, que é a muito suposta a gravação que ele fez aí. O Toffoli, assim como o Fux, ele está esquecendo que ele depende dos seus colegas. Tem 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Muitos dos processos não caem na mão do ministro que gostaria de pegar esse processo, é sorteado. Então eles precisam de um ao outro para julgar quando um está julgando o processo que o outro gostaria de ter pego. Às vezes a decisão vai para a turma, vai precisar dos coleguinhas para conseguir a decisão que ele queria. Às vezes a decisão vai para o plenário, vai precisar de ainda mais coleguinhas para conseguir a decisão que eles queriam. Então, para um ministro do STF se queimar com o seu coleguinha, nunca é uma boa ideia. Não estou dizendo que não ocorram desentendimentos entre eles. Tem alguns desentendimentos que inclusive são clássicos, né? Como não se lembrar do Barroso com aquela maravilhosa briga com o Gilmar Mendes. Me deixe de fora desses seus maus sentimentos. Você é a mistura do mal com o atraso, com pitadas de psicopatia. Agora, o Toffoli, se ele realmente andou gravando reuniões secretas, ele tá muito ferrado com os colegas dele. Tá muito ferrado com os colegas dele. Eu não sei se isso vai conseguir ser provado. E se não for provado, ele não vai sofrer as consequências formais por parte disso. Mas a mera suspeita por parte dos colegas já vai fazer ele sofrer consequências práticas disso na relação com seus colegas. Então, Toffoli, você tá muito ferrado. Depois de tudo que já foi revelado no caso Master sobre ele. Ainda mais ele tá muito ferrado. Ficamos por aqui, Dai. Não que a gente não gostou disso, tá, Sofia? Mas assim, tá muito ferrada. Ficamos, Sofia. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.